Mensagem. O Senhor, quando chama um pregador para poder pregar a palavra, é uma responsabilidade muito grande, né? E Deus já começa a trabalhar no nosso coração, né? E Ele tem trabalhado durante essas 2 semanas muito profundamente. Por quê? Porque Ele quer trabalhar no seu coração e no meu coração no profundo, né? Ele quer trabalhar na sua mente, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer trabalhar naquilo que você tem guardado, as 7 chaves, naquilo que só você e Deus sabe, e daquilo que você precisa jogar fora, se libertar. Mas muitas vezes nós guardamos aquilo que não presta, aquilo que está fazendo mal para nós, aquilo que nos distancia de Deus, e às vezes nós nos esquecemos, né? Às vezes nós guardamos, né? Eu vou trazer goleiro ainda, mas irmãos, é muito profundo, né? Vai trabalhar na nossa consciência, né? Nós temos ficado com a nossa consciência frustrada em lutas, luta espiritual, luta familiar, luta, né? Luta. E quando a gente aceita Jesus na nossa vida, desde quando nós aceitamos Jesus, é uma luta diária, uma luta constante. Quando você aceitou Jesus, Jesus veio e entrou no seu coração o Espírito Santo e ele fez morada, né? Ele limpou a sua vida. Só que assim, Ele te salvou e colocou o seu nome no livro. Quando você morrer, você tem um lugar preparado no céu, não é isso? Para todos aqueles que aceitaram Jesus. Agora, pós morte física, morte para o mundo, e você vive para Deus, é isso? Quando você é batizado, você morreu para o mundo e você vive para Deus. Aí Deus começa a trabalhar nas áreas da sua vida, na área familiar, na área pessoal, naquilo que você precisa se libertar, porque a libertação ela vem aos poucos, mas você precisa querer ser liberto, não é? E tem muitas coisas que às vezes você ainda não se libertou, meu querido. Então é necessário que em todas as áreas da sua vida você seja liberto, porque muitas vezes tem coisinhas pequenininhas, que o pecado, meu querido, ele não é pecado grandão, ele é pecado pequenininho, né? E pecado grandão. Mas o pecado pequenininho, quando a palavra fala pecado, porque o pecado ele nos distancia de Deus, e o diabo ele tem uma oportunidade de te acusar, né? De apontar para você que você não é digno, que você não tem condições, que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você não vai alcançar aquilo que os outros, que muitas vezes você vem na igreja, você está vendo todo mundo recebendo de Deus e você não recebe, porque muitas vezes o diabo ele está te apontando, te acusando, mas muitas vezes é a sua própria consciência, não é isso? Que você tem que deixar Deus limpar a sua mente. Então você fica com a mente confusa, uma mente confusa. Deus quer falar nesta noite sobre mente confusa e a falta de fé, porque uma coisa não vive sem a outra. Primeiro é a fé, né? A fé, sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Como é que você vai crer em Deus se você não tem fé? Então primeiro vem a fé, agora depois Deus vai trabalhando nas outras áreas. Então é necessário que você tenha fé. Fé em quem? Fé em Deus. Saber que Jesus Cristo ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então você tem que ter palavras-chave dentro da palavra de Deus, que o diabo ele vem te acusar, e você fala para ele: pá, você vem com uma para mim, eu vou com você com 1 milhão de pedras preciosas
da palavra de Deus, que eu aceitei Jesus, que eu sou liberto, que eu sou filho de Deus, que, né, eu fui separado, eu fui comprado por um bom preço. Jesus derramou seu sangue por mim e não termina, né? Porque Deus, ele nos ama assim como nós somos, mas é necessário que, como nós somos, precisa ter mudanças, né? Precisa ter mudanças, precisa você entrar lá no seu íntimo, né? Com Deus, no seu guarda-roupa, que ainda eu vou falar, né? No sótão, no porão, né? Embaixo da escada, né? Falando para os homens aí, né? Minhas coisas, né? Eu guardo embaixo da escada. Puxa vida, né? As mulheres guardam as partes boas, né? Mas as coisas dos homens, diz aí, pastor Williams, né? As coisas dos homens, não vai deixar isso aqui não, né? Joguinho de brocas, né? A furadeira, né? A serra elétrica e tantas ferramentas, né, que os homens gostam, é deixado aonde? Né? Geralmente embaixo da escada. Tudo bem, a gente não se preocupa com isso. Oi? Embaixo do tanque. Não é? Então, mas o que nós temos lá embaixo do tanque? Né? O que nós temos lá no porão? O que nós temos escondido? Né? É necessário fazermos uma reflexão. Vamos ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, lá em Romanos capítulo 12. Versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12. Versículos 1 e 2. Quem não tiver a Bíblia, né? Não tiver dificuldade, como eu, né? Preciso comprar um óculos e eu tenho que até ter ajuda aqui, né? Dos irmãos, em nome de Jesus. Diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês, ou que é o vosso culto racional, bem? Versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos repetir. Vamos ler de novo, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Hebreus 11, 1. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Em nome de Jesus. Vamos ler? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, né? Vou ler de novo. Versículo 1, só o versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, soberano Deus, obrigado pela tua palavra, como o pastor já orou, Senhor Deus, mas nós pedimos também a tua misericórdia, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, refletir, Senhor Deus, deixar que o Senhor trabalhe no profundo, Senhor Deus, deixar que o Senhor entre, Senhor Deus, entre a junta, Senhor Deus, das medulas, Senhor Deus, Senhor Deus, do nosso espírito, para que, Senhor Deus, o Senhor possa, Senhor Deus, nos lembrar, Senhor Deus, que o Senhor possa agir, Senhor Deus, no íntimo, Senhor Deus, para que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, a nossa comunhão contigo. Senhor Deus, que tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem, Senhor Deus, obstruído a nossa mente, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vida, Senhor Deus, familiar, Senhor Deus, financeira, espiritual, Senhor Deus, conjugal, Senhor Deus, que tudo possa cair por terra nesta noite. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus.
Irmãos, Deus quer que que às vezes parar tudo, tirarmos um tempo para uma reflexão, uma limpeza mais detalhada, limpar a nossa vida, mente e coração, de tudo que de alguma maneira, de alguma brecha, de algum relaxamento espiritual ter nos atrapalhado na família, na igreja e na nossa vida espiritual, né? Então, irmãos, deixar Deus trabalhar no nosso íntimo, né? Fazer com que tudo que tem atrapalhado você de servir a Deus, né? Que só você e Deus sabe, né? Só a sua maneira de viver, os seus costumes, né? Porque muitas vezes a gente tem costumes que não são condizentes com a pessoa que serve a Deus. Não estou falando que você está assim, mas às vezes tem aquele costuminho, né? Aquela palavrinha que muitas vezes você fica nervoso e soltou, né? Né? Muitas vezes os pais ficam nervosos e soltou, né? Então às vezes existem costumes que trazem maldição para a sua própria família, não é isso? E às vezes você vai, olha, meu Deus do céu, né? E às vezes, dependendo como você fica nervoso, não só você escuta, porque geralmente eu tenho a voz alta, né? Aí a minha esposa fala assim, fala mais baixo, né? Então, muitas vezes não é só a sua família que escuta, mas os outros escutam, né? Não estou falando só de palavras, porque tem palavras em baixo calão, né? Que Deus nos livre disso, né? Em nome de Jesus. Né? Eu creio que nem de nós falamos isso, mas misericórdia, né? Tem vizinhos lá que é normal, e nem convém a gente falar, misericórdia, Deus nos livre, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas assim, irmãos, temos que tomar cuidado, né? Cuidado com o quê? Com tudo. Com que os de fora vai pensar de nós. E não só isso, né? Não só isso, mas nos preocupar principalmente com a nossa comunhão com Deus, né? O que está nos atrapalhando. Aí eu coloquei aqui guarda-roupas, né? Mas primeiro eu vou falar sobre, não o guarda-roupa, né? Eu vou falar sobre o celular, que eu marquei aqui, até aqui na igreja, né? Que é uma ferramenta que é bênção na nossa vida, mas temos que tomar muito cuidado com o celular, né? Será que nós já fizemos coisas erradas no celular? Será que já fizemos? Se fizemos, temos que anular isso da nossa vida. Não entrar em sites de pornografia, né? Eu falo isso aí com os homens, porque o homem, ele é atraído pela sua visão, né? Aquilo que você vê uma mulher, sabe, despida, né? Quer dizer, você vai sentir uma quê? A tentação no olhar, né? Quer dizer, claro que você está vendo, né? Na rua, por exemplo, é claro que você tem que falar, o Senhor Jesus tem poder, né? Misericórdia, né? E fugir da tentação. Mas outra coisa diferente é você pegar o hábito de você clicar nisto, né? De você viver isto, de você estar fazendo com que isto, né? Você usa e depois você pede perdão, né? Nós usamos e depois nós pedimos perdão, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Mas é necessário que nós tenhamos cuidado com o que nós temos na nossa mão, que nos atrapalha a nossa comunhão com Deus, para que nós possamos viver as bênçãos de Deus. Então existem 1001 coisas no celular que infelizmente, né, está lotado, milhões de coisas, né, que eu nem sei tudo que tem, nem quero saber, né, mas existe, né, com muita facilidade, apenas um toque, né, e até muitas vezes as pessoas caem aí, né, em coisas que mandam para o celular, né, e caem em golpes, não é isso? Caem em golpes no celular porque não vigia,
porque não toma cuidado e acaba caindo em golpes do celular, golpes que ligam do banco, se passando pelo banco, né? Aconteceu assim, não comigo, graças a Deus, mas passageiros que pegaram ônibus comigo e falaram: motorista, acabei de ser assaltada, mandaram um golpe para mim, eu caí no golpe, né? Caiu na cilada do diabo, e se passando pelo banco, falando que era o banco, que ela creu que era o banco mesmo, e aí deu os dados dela, e eu sei que no final da história, 25 mil reais que levaram da conta dela, né? Por falta de o quê? Por uma distração, né? Por uma falta de pensar. Então, meu querido, tome cuidado, né, com o celular. Eu não estou falando só em pornografia, mas eu estou falando em todas as coisas, né, que abrangem a facilidade com que o diabo quer roubar, quer matar e quer destruir. E tudo começa do pouquinho, né? Pouquinho, não tem problema, só um pouquinho, né? E aí, não, depois você pede perdão, né? É necessário que nós tenhamos cuidado. E o guarda-roupa, meu querido, né? Eu coloquei aqui guarda-roupa. Guarda-roupa é onde nós guardamos as nossas roupas, né? E muitas vezes, dentro do seu guarda-roupa, será que acontece isso na igreja? Por exemplo, às vezes acontece em casa. Por exemplo, às vezes a Jéssica, não da Jéssica aqui, né? A Cida fala assim, minha esposa, fala assim, claro, Jéssica, você tirou as suas roupas sujas do guarda-roupa, você colocou as roupas para lavar, né? Você colocou as roupas na máquina e muitas vezes ela acaba se esquecendo de alguma roupa e deixa a roupa suja com a roupa limpa, né? Às vezes usa uma roupa, sei lá, uma peça íntima, sei lá, ou uma camiseta, e a belinha assim, as mulheres são muito cuidadosas quanto a isso, né? Mas às vezes existe pessoas, às vezes adolescentes aí, às vezes até nós, né? Às vezes até os homens, né? Usa uma roupa e coloca lá, que nem o meu costume, pega uma camiseta, quer dizer, eu usei o dia todo, dobro ela e coloca ali, perto da gaveta, em cima das minhas coisas, né? Mas eu usei o dia todo e ela pega no meu pé. Mozinho, mas essa roupa tá suja, né? Tira ela lá, vai lá tirar. Tira ela de lá, tudo que você usou e coloca na máquina, né? Coloca para lavar, né? Então é necessário você tirar as suas roupas sujas para que elas sejam lavadas. E quando a gente fala de roupa suja, é coisa espiritual, né? É isso que eu estou falando do celular. É roupa suja. E Deus quer nos vestir de vestes resplandecentes, vestes limpas, vestes novas, né? Então, roupas sujas é tudo aquilo que afasta você de Deus. Porque o pecado é isso, ele atrapalha, ele coloca uma barreira, né? Ele faz com que você não avance na vida espiritual. Então é necessário que você retire tudo aquilo do seu guarda-roupa, né? Organize tudo dentro do seu guarda-roupa, roupa velha. Costumes velhos, como eu falei, né? Os velhos costumes. Vamos ler lá Efésios 4, de 22 a 24, em nome de Jesus. Efésios 4, de 22 a 24. Enquanto a irmã está colocando uma música de fundo aqui, eu ia pedir para a irmã, por gentileza, se você tiver condições aí, Os Sonhos de Deus, de Ludmila Ferber. Aí a irmã coloca de fundo, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados de modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Mas, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Amém?
Então é necessário, irmãos, para que nós nos revistamos do novo de Deus, né? Do novo de Deus, para que as bênçãos de Deus sejam totalmente, né, 100%, né, alcançadas, né? Que as bênçãos de Deus sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre a sua vida espiritual, é necessário que haja uma limpeza, né? E Deus quer fazer isso nessa noite, né? Deus quer fazer uma limpeza, mas como que Ele vai fazer uma limpeza se nós não tomamos uma atitude, né? É necessário que tomemos uma atitude. Qual é a atitude? Será que de repente você não esqueceu algo, né? De repente da sua velha fé, né? Porque a palavra de Deus fala que o único a ser adorado, como diz o pastor aqui, né? Uns adoraram Baal e tentaram adorar Baal e queria Baal, né? Mas aí Deus teve misericórdia, né? E os servos de Deus se arrependeram e viram o que Deus fez ali naquela, né? Naquele sacrifício, não é isso? Agora, o que pode ter na sua vida? De repente você guardou alguma coisinha, sabe? Algum santinho, alguma figuinha, alguma ferradura, não sei, né? Misericórdia. Mas às vezes existe alguma coisa, sei lá, coisa espiritual que você, às vezes, de uma religião qualquer, entendeu? E às vezes algum santinho, eu não sei, de repente tem lá, sabe, guardado junto com as suas coisas antigas, né? Alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus, porque o único Deus a ser adorado é o nosso Deus, né? Ele tem ciúmes de mim, né? Como diz aquele querido, né? Tem ciúmes de mim, né? Então Deus, ele tem ciúmes, e é necessário que a gente se dispa do velho homem, sabe? Não só as coisas espirituais, falo assim, de santinhos, de coisas religiosas, mas também de muitas, às vezes, músicas, né? Porque em casa a gente só escuta louvor, né? A gente dificilmente não, nunca a gente escuta uma música do mundo, nada contra, porque tem algumas músicas que eram antigamente, né? De antigamente, falava de palavras mais boas, né? Mas hoje em dia você vai puxar músicas do mundo, misericórdia, né? Não existe, não tem, sabe? Músicas que falam coisas boas, né? Pode até tentar parecer, mas se você for ver a letra, né? Aí você compara entre as músicas do mundo e os louvores que tem louvor a Deus, nossa, você nunca mais vai querer escutar as músicas do mundo. Então é necessário que vocês, sabe, façam uma limpeza, né, na sua casa. Tire tudo aquilo que está atrapalhando da sua vida de comunhão com Deus, né? O baú embaixo da escada, no porão, no seu esconderijo, né? Muitas vezes o que você tem feito, né? Aonde você tem ido, com quem você tem andado, né? Quais as coisas que você tem feito na sua vida espiritual? É necessário que a gente reflita e faça uma mudança. O que está trancado? O que está esquecido? O que precisa se livrar? Traumas do passado? Problemas familiares, conjugais? Meu querido, infelizmente, né? Às vezes a gente tem famílias que o irmão fica sem conversar com a irmã durante anos, não é? Marido fica sem se conversar com a esposa, sabe? Mora na mesma casa e dorme em camas diferentes, né? Dorme em camas diferentes. Problemas conjugais, o marido não fala com a esposa, né? Não fala, não dorme junto, não tem mais sexo, não tem mais comunhão conjugal. A esposa muitas vezes, eu estou com dor de cabeça, passa um mês, passa 2 meses. Meu querido, minha querida, você é casado, né? Aqui não tem nenhuma criança, né? Mas estou falando que você tem que ter sexo todo dia, sabe? Mas muitas vezes, às vezes o esposo vai procurar a esposa e, sabe, e nada, entendeu? Não estou falando que, sabe, você tem que ter sexo
Olha, hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, né? Mas aí fica protelando. E às vezes o homem e a mulher têm que dormir juntos, né? Na mesma cama, não camas separadas. Tem aí novelas aí que você vê na televisão que já é costume, né? É costume. Nem existe mais cama de casal em muitos quartos. Só vai para cama de casal quando vai ter sexo, né? Mas mas é necessário, bom, pelo menos eu acho, né? Que a bênção do casal é o leito, né? Matrimonial, né? O se dar bem. Não estou falando aqui só sexo, mas é conversar, comunhão, né? Em tudo, em todas as coisas. Mas tem irmãos que, nossa, às vezes, parentes, né? Isso acontece também às vezes comigo, não conjugal, né? Misericórdia. Mas às vezes você vê seu primo, sua prima, sabe? Nem ligar, às vezes liga, só vê no velório, né? Não acontece isso? Você às vezes só vê a sua família no velório. E isso pode ser mudado? Pode. É muito fácil para ser mudado, né? É só marcar um jantar na sua casa e convidar, né, quem está longe para que se achegue, para que chegue mais perto. Se você está brigado com a sua esposa, é muito fácil, peça perdão, né? Se você está brigado com o seu irmão, é muito fácil, use a seu favor, né? Ligue para ele, ligue para o seu colega que você está sem se conversar. A palavra de Deus diz que quando você trazer uma oferta aqui na casa do Senhor, vai primeiro, resolve o problema com o teu irmão, e depois venha e traga a sua oferta. Não é isso, pastor? Depois você traga a sua oferta, mas tem que resolver o seu problema, porque isso também é uma barreira, isso também é um impedimento, isso também tira a sua comunhão com Deus, né? Então é necessário que tudo na nossa mente, porque a nossa mente, né, como eu falei, uma mente confusa, ela vai com problemas, né? Ela não tem um raciocínio direito, né? Primeiro é a fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É você saber em quem você tem crido e fazer tudo isso. Traumas do passado, problemas familiares, conjugais, né? 2 Coríntios 5,17, por favor. Segunda Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Essas coisas velhas você descarta, né? Você manda embora, você não te pertence mais. Você é uma nova criatura em Cristo, você é filho de Deus, amém? E o diabo quer roubar nossa identidade, né? O diabo, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar, e muitas vezes nós deixamos que a nossa identidade como cristão, ela seja contaminada, ela seja roubada. O diabo, ele começa a te acusar que você não tem o direito, você não pode entrar no Santo dos Santos, e ele está derrotado em nome de Jesus. E você tem que orar por você mesmo, meu querido, né? Porque se você vem na igreja e você não vir disposto a receber, disposto a louvar, disposto a se entregar, disposto a aceitar Jesus, disposto a começar a ter um novo de Deus na sua vida, a recomeçar, né, como diz a minha filha, ela fala que eu assistia muito Panda, né? Muito Panda. Rapaz, você parece com o Panda, que eu sou meio gordinha. E aí, tem uma cena que ele fala assim: será que não tem um começo aí para começar do zero? Né? Quando ele começa lá nos negócios deles lá, né? Será que eu não posso começar do zero? Comece do zero, meu querido, com Deus. Deus quer zerar com você, né? Ele quer fazer com que você volte ao primeiro amor, né? Fazer com que você recomece de novo, que você tire tudo aquilo que está atrapalhando da sua mente, do seu coração, da sua vida,
sabe, tudo aquilo que está, aquelas coisinhas que são às vezes pequenininhas, mas que está atrapalhando. E é necessário que você ore por você mesmo, né? Depois nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Você vai colocar a mão na sua mente, né? E nós vamos estar orando por você, né? Para que a sua mente ela seja livre. Você, meu querido, é um livre de Deus. Você foi comprado por um bom preço. Jesus pagou um alto preço, né? E você não deve mais ficar prostrado. Não, quem anda prostrado eu conheço de vista, né? Só de ver, né? E tem um senhor que ele só anda assim, olha. É um problema, né? Ele tem um problema. Ele só anda assim, desse jeito. Ele fica puxando as coisas, mas ele anda desse jeito. Não sei se alguém já viu ele lá na Lapa. Geralmente ele fica na Lapa, né? É um senhorzinho já, mas ele só anda prostrado. Ele só anda prostrado. E será que você tem andado assim, meu querido? Será que você só tem andado? O diabo, ele está montando as suas costas, sabe, a preguiça, né? A maledicência, as coisas torpes, a coisa errada, aquilo que você não pede perdão, né? Aquela coisinha que você acha coisinha, mas o diabo ele vai colocando uma coisinha, outra coisinha, e você vai se abaixando, e você vai vindo na igreja, e você vai indo, não assim, mas você vem para a igreja, se arrastando, e você sai da igreja, se arrastando. Misericórdia. Está repreendido em nome de Jesus. Que você tem que sair daqui reto, né? Alegre, feliz, porque Deus falou no seu coração, falou na sua mente, falou na sua vida. Você foi liberto, você foi sarado, você foi curado, você foi comprado, você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Você precisa disso, meu querido. Você já tem isso, aleluia, glória a Deus. Mas é necessário que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. Você tem que andar com Cristo. Eis que eu estou com Cristo todos os dias, todas as horas, até Cristo vir me buscar e levar para si. Um povo zeloso e de boas obras. Então é necessário que você se levante, né? Levante a sua cabeça, né? Saia, tire tudo das suas costas, meu querido. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas vezes você lê esse versículo, mas você não se liberta, não tira da sua vida? Tira, meu querido, em nome de Jesus. Acuse o diabo. Ele vem para você com uma, vai para ele com 10, né? Jesus me libertou, me salvou, me curou, e tantas maravilhas, né? Deus é maravilhoso, né? Deus ele nos dá tudo. Ele nos dá a salvação, Ele nos dá a fé para crer nele, Ele aumenta a nossa fé, Ele perdoa nossos pecados, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá tudo, né? Nos dá tudo. Ele tira nós de lá da lama e nos lava e nos torna príncipes, né? E nos leva como a águia, né? Com o Espírito Santo para os lugares celestiais de Cristo Jesus. E aí quando você vem para o culto, você pula, você recebe a unção de Deus dobrada, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? Os sonhos de Deus, né? O que o diabo ele tem frustrado a sua mente? É necessário que nesta noite você saia daqui liberto, você saia daqui limpo, você saia daqui com as suas mãos limpas, você saia daqui com o seu coração limpo, você saia daqui com a sua mente limpa, com a sua vida íntima limpa, com a sua vida conjugal limpa, tudo limpo, meu querido, porque você é servo de Deus. Não estou te acusando não, meu querido, mas quando aquele que não tiver pecado, que tire a primeira pedra. Ninguém ninguém é bom. O único bom é Deus, que nos tem misericórdia de nós. Mas nós procuramos melhorar a cada dia.
um pouco melhor, né? Então, a cada dia um pouco melhor. Eu tenho que lutar contra eu mesmo. Estou falando para mim agora. Eu tenho que lutar contra eu mesmo, né? Porque meu horário de trabalho é muito confuso, né? Mas eu tenho que me esforçar também, né? Para vir, o pastor fica preocupado. Irmãos, vem aqui na escola bíblica, né? Que é às sextas-feiras. Nós não temos escola dominical, mas temos escola bíblica, né? A escola bíblica é às sextas-feiras. Então eu vou me esforçar para vir, né? Em nome de Jesus. Mas há quanto tempo já tem essa escola bíblica, né? E eu não tenho vindo. Mas é necessário que nós possamos tomar uma posição, né? Uma atitude, primeiro com nós mesmos, né? No nosso íntimo, porque às vezes você está vindo para a igreja, claro que você tem que continuar vindo para a igreja, em nome de Jesus, né? Continue vindo para a igreja, para a oração, mas é necessário que nós, eu tenho uns minutinhos ainda, né? Que nós precisemos, que nós façamos isto, que nós lutemos, meu querido. E nós luta com o quê? Com as armas da fé, né? Com as armas da fé, porque o diabo, ele anda em derredor buscando quem possa tragar. E nós temos que não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que operam. E a palavra de Deus ainda diz dos filhos da desobediência, né? E muitas vezes você tem que tomar cuidado com o seu colega, com a sua colega, com o seu vizinho, com a sua vizinha. Se você tem ganhado ele para Cristo, ou ele tem te ganhado para você não vir para a igreja, né? Ou às vezes a novela, né? Sei lá, qualquer coisa que tem roubado, né? De você não vir e receber de Deus. Estamos numa luta espiritual, né? Como a gente leu lá, vamos ler lá em Efésios 6,12. Efésios 6,12. Eu vou ler aqui rápido, tá bom? Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, e contra forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Meu querido, é muito profundo isto, né? Muito profundo. A luta espiritual, né? O diabo, ele não para de trabalhar. Ele trabalha 24 horas por dia e ainda faz hora extra, né? E a gente tem que lutar contra ele, meu querido. Lute contra. Venha setas contra você. Lute contra. Em nome de Jesus. E você é mais do que? Mais do que vencedor. Porque o diabo, ele não tem poder. Ele não tem poder. Quando o diabo, ele vem contra você, você fala: eu sou filho de Deus. Eu sou servo do Senhor. Né? Eu nasci de novo. Né? E o sangue de Jesus tem poder. Estou fora, né? Pode falar qualquer palavra, estou fora. Eu, misericórdia. Né? Deus me livre. Use qualquer palavra, mas palavras que você está repreendendo, né? Você está dizendo não, né? Diga não, em nome de Jesus. O diabo, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar, né? Está lá em 1 Pedro 5:8, em nome de Jesus, né? Quem somos? Romanos 5:1, né? Quem nós somos? Põe só Romanos 5:1, por favor, irmã. Aliás, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Repete lá de novo, irmão, versículo 1, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus. Para só um minutinho, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você foi justificado, né? Nada mais pode te acusar, né? Nada mais pode, você foi justificado, você foi comprado. Então você tem que ter isso em mente, né? Você foi justificado, comprado, né? Jesus pagou um alto preço por você. Seu nome já está no livro da vida, né? Não tem mais o que se preocupar, não tem mais o que você entrar em parafuso, né? Deixar com que o diabo ele
te acuse, mas é necessário que você faça a sua parte, né? Qual é a sua parte? Orar, ter o seu tempo a sós com Deus, né? Você estudar a palavra de Deus, você vir para a igreja, você deixar dos costumes que têm atrapalhado você, né? Coisas que estão no porão que você precisa tirar, que estão no guarda-roupa que você precisa lavar, né? Entende? Então, são coisinhas que às vezes você pensa que não tem problema, mas tem, meu querido, espiritualmente tem. Entende? Tem problema. Ah, mas não tem problema, eu não preciso fazer uma limpeza. Precisa. O que não precisa ser limpado? Tudo precisa, até nós. Não precisa tomar banho? Precisa tomar banho, porque se não tomar banho, misericórdia, né? A gente vai feder. A palavra verdade é essa. A gente vai ficar fedor. Ou fedor, aquele cara está fedorento, né? Quando entra uma pessoa que às vezes entra na condução, acontece isso comigo, né? Acontece comigo. Entra uma pessoa no ônibus, que misericórdia, mas isso é verdade. Entra no ônibus, não sei se vocês já tiveram essa experiência, infelizmente nessa experiência, a pessoa entra que parece que nunca tomou banho na vida, né? Mas ela não foi assim na vida dela nunca, né? Não foi a vida inteira dela desse jeito. Aconteceu e a gente não pode falar nada, porque é um transporte público. E se chegar aqui na igreja, uma pessoa desse jeito, como que ela vai ser tratada, né? Ela tem que ser bem tratada, né? E se espiritualmente você está assim, né? Espiritualmente falando, Deus quer te limpar nesta noite. Deus quer te dar um banho, né? Deus quer te colocar junto com Ele na mesa, para que você coma das delícias de Deus, para que você se alimente das coisas de Deus, para que você viva uma vida nova com Deus. Já estou terminando. Temos que orar por nós mesmos e blindar nossas mentes contra, né, as setas do maligno. Uma nova aliança. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? O Salmo 128. Vamos ler lá, em nome de Jesus. Irmãos, esses salmos aqui é o salmos da família, né? Eu gosto muito dele. E é necessário que, quando fala da família, é todos nós, né? É filho, é mãe, é pai, é netos, é a família toda, né? Não é só para um, é para todos. E diz assim, olha: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A tua mulher será como a videira frutífera dentro da tua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Que você veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Amém? Então, meu querido, para que tudo isso aconteça, né? É necessário que, para que você seja abençoado, não só aqui na igreja, mas na sua vida, né? Em toda a sua vida, né? Na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida do dia a dia, né? A sua vida por completo, a sua mente. Como eu falei, né? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos colocar a mão na nossa mente. Eu pedi à irmã que colocasse aí, por gentileza,